Igreja Internacional. Palavra e vida. Então é muito importante que quando nós venhamos entregar as nossas vidas na mão de Deus, nós venhamos entender o tempo de Deus para as nossas vidas, entender como Deus Ele trabalha, procurar entender que tudo tem um propósito diante do Senhor. E isso é muito difícil às vezes, irmãos, para nós, não só para você, mas para mim também. Às vezes é difícil entender a forma que Deus trabalha, a maneira que Deus trabalha, o tempo de Deus. Mas nós precisamos ter uma constância, disciplina, perseverança, para que a fé ela venha se tornar um hábito, para que estar com Deus venha ser um hábito, para que caminhar com Deus venha ser o nosso hábito, para que nós não venhamos ser inconstância. As pessoas não conseguem ser constantes, irmãos. As pessoas não conseguem ter uma constância com Deus, uma rotina com Deus, uma vida diária com Deus. Então, se está tudo bem, estou bombando, está dando tudo certo, então eu estou na presença de Deus, eu estou buscando, eu estou perseverando, Deus Ele está comigo. E quando as coisas não vão bem, peraí Deus, o que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Será que eu estou errando nisso, eu estou errando naquilo? E não é, mas é um processo de Deus sobre a tua vida. Porque eu creio que aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir, amém? Nenhum dos projetos de Deus, você está aqui na igreja? Amém. Sua cabeça está aqui? Amém. Sua mente está aqui, você tem certeza disso? Ou você está pensando lá fora? Você está preocupado com os seus problemas lá fora? Você está aí? E às vezes nós, irmãos, nós não conseguimos entender isso da parte de Deus. Que Deus Ele tem um controle. No culto de quarta-feira a gente encontrou o jovem que Deus tirou do São José, e ele tem viajado as nações, e ele tem falado das dificuldades, como que o Evangelho, esse Evangelho às vezes modificado, ele não só está sendo pregado no Brasil, mas em todo o mundo. E aí eu falei para ele, então essa é a minha preocupação, não é ir às nações e pregar o Evangelho, trazer uma mensagem, mas sim qual Evangelho eu estou trazendo e qual a mensagem que eu estou trazendo. Isso vai muito da nossa constância. A Bíblia diz, Paulo ele fala que nós somos uma carta. Qual carta você tem sido? Como você tem vivido? Qual tem sido a constância de Deus na tua vida? Como você tem lidado com as situações? Perseverança. Como você tem lidado em oração? Como você tem marcado hora com Deus, tempo com Deus, para se consagrar, para viver a tua vida, para crescer em graça, para crescer espiritualmente. Então não basta, na quarta-feira que quando eu saí daqui, impactado com aquela mensagem, o Espírito Santo falou comigo tremendamente. Ele falou, veja filho, como é bom nós sabermos os feitos dos homens de Deus. Nós lemos a Bíblia e nós vamos ouvir falar de Pedro, um homem que em um discurso ganhou 3.000 almas, no outro discurso ganhou 5.000 almas. Como é bom falar de Estevão, como é bom falar de Paulo, como é bom conhecer as Escrituras. E o Espírito Santo falou comigo, agora filho, quem vai ser você? Quem é você? É isso que Deus ele quer saber, quem somos nós. Aquilo que nós estamos deixando como legado, aquilo que nós estamos deixando como disciplina, como perseverança diante de Deus. Querido, Paulo passou, Pedro passou, João passou, é bonito. Nós lemos aqui a história de Paulo e nós gravamos na nossa cabeça a história de Paulo, nós gravamos na nossa mente a história de João e pregarmos sobre João, sobre Paulo, sobre Estevão, pregarmos sobre Felipe, pregar as maravilhas de Deus. Mas e nós? Quem nós somos diante de Deus? Qual é o testemunho, qual é o legado que nós temos deixado para essa geração? Você já pensou nisso? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? Qual é o legado que você tem deixado para a tua
Agora nós somos a geração. É a minha vida e a tua vida que Deus quer usar para ganhar 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, para ganhar São Paulo para Jesus, para ganhar o São José para Jesus. Mas por que muitas das vezes nós não conseguimos, irmãos, romper as coisas, romper em fé? Porque nós não temos uma constância. Mas nós queremos herdar o que Deus tem para nós. Nós queremos viver as maravilhas de Deus. Nós queremos que Deus faça, e Deus quer fazer, irmão. Mas Deus, Ele não quer fazer só por você, só para você. Eu disse isso para um irmão e eu falei, querido Deus, Ele não quer só pensar em te honrar, para você honrar a igreja. Deus, Ele quer honrar todos nós juntos como um corpo, para que nós venhamos ter influência no bairro onde nós estamos, para que nós venhamos ter influência em nossa família, nos nossos vizinhos. Então eu não posso, irmão, me orgulhar de conhecer a história de Paulo. Eu não posso apenas me orgulhar que eu decorei a Bíblia. Eu não posso apenas me orgulhar que eu sei os versículos, o capítulo e tudo na Bíblia. Mas quem sou eu em Cristo? O que eu estou fazendo? Por que eu não estou conseguindo romper em fé? Por que as multidões, eu não estou diante das multidões para pregar o Evangelho? É porque falta ainda, queridos, disciplina. É porque falta ainda perseverança, para que viver em fé se torne um hábito, para que você tenha mais desejo em Deus do que na sua própria vida. A palavra do Senhor, ela ensina que o jovem rico, ele fazia tudo certinho. Ele conhecia os mandamentos, ele praticava os mandamentos desde a infância. E Jesus falou, ainda lhe falta uma coisa. E ele falou, o que, mestre? Larga tudo. Porque você está preso a coisas, você está preso a matéria, você não era apenas o dinheiro que Deus estava falando. Mas imagina que aquele homem tinha uma família. Imagina que aquele homem, talvez, ele, por ter uma herança muito grande, ele tinha pessoas que dependiam dele. E às vezes, por ter pessoas, irmãos, que dependem de nós, nós não conseguimos romper em Cristo. Nós estamos preocupados mais com as pessoas que dependem de nós do que em romper em fé, em crer em Deus. Nós não temos uma constância. E parece que Deus, irmão, parece não, com certeza, Deus, Ele parece que ele vai abrindo a nossa visão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus, Ele vai abrir a tua mente, o seu entendimento. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim. Achou aí? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro ele é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Como que Deus ele vai dar aquilo que é nosso, se ainda nós não cremos para receber, mas ficamos pedindo? Como que nós vamos receber aquilo que é nosso, se ainda nós somos meninos? Se não há uma constância em nossas vidas, se não há um equilíbrio na nossa vida espiritual, se ainda até hoje as pessoas têm que dizer para nós que nós precisamos ler a Bíblia, e mesmo dizendo isso, sendo redundante, domingos, segundas, quartas, mesmo assim nós não lemos. Se as pessoas têm que olhar para nós e falar, olha, nós precisamos
vai levar nós a tomar posse daquilo que é nosso. Nós não temos uma disciplina para com Deus, para romper em fé, para viver as maravilhas de Deus. Nós somos meninos, nós precisamos ainda de impulso, nós precisamos ainda de empurrão. Parece que Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Nós precisamos ouvir o profeta falar conosco. Nós precisamos sentir a Deus, senão nós não cremos. Nós ainda somos meninos na fé. Como que Deus ele vai dar aquilo que é por direito seu? Que se Ele te der, você vai estragar tudo. Já pensou se Deus ele fizesse alguns de nós ricos? Nós íamos gastar todo o dinheiro, não íamos lembrar de Deus. Imagina, pastor, como você fala isso? Porque no pouco já não se lembra. Nós não conseguimos olhar a palavra de Deus e praticarmos, por mais que ela seja algo bom para nós, por mais que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nós não conseguimos praticar. Nós saímos da casa de Deus lá fora e nós vamos enfrentar o nosso eu, nós vamos enfrentar a nossa realidade e nós não conseguimos romper. Nós vamos para a televisão de novo, nós vamos para o WhatsApp de novo, nós vamos para o Facebook de novo. Nós ainda ficamos horas se preocupando com a vida do vizinho, o que o irmão da direita está fazendo, o que o irmão da esquerda está fazendo. Nós ainda não entendemos que aquilo que Deus Ele falou em nossas vidas vai se cumprir. Nós ainda precisamos estar num lugar onde o ambiente esteja cheio de gente para nós glorificarmos. Nós precisamos estar num lugar ainda onde aconteça os shows para nós pularmos e dançarmos. Nós não temos uma disciplina em Deus. Como que Deus ele vai dar aquilo que é nosso? Como que você vai herdar ainda se as palavras te machucam? Como que você vai herdar o que é seu se ainda você não aguenta ouvir uma palavra que você se ofende? Que ainda um olhar do irmão, ainda uma forma do irmão lidar com você, você se ofende? As palavras ainda te ofendem? Os nãos ainda te param, te deixam triste? Como que Deus ele vai dar aquilo que você é seu se você não aguenta ouvir um não? Como? Então nós precisamos entender que nós precisamos crescer espiritualmente. E eu creio que esse jejum de 40 dias, querido, vai fazer você elevar a tua fé mais e mais. Porque você vai sofrer, você vai matar a carne, você vai lutar com a tua carne. A tua carne vai dizer, olha, faça isso, e você vai estar ali numa constante luta. Isso vai te ensinar você a galgar coisas no mundo espiritual. A Bíblia ela fala que tinha um demônio na vida de Paulo, e esse demônio foi colocado por Deus. O próprio Deus deixou um espinho na carne. A Bíblia diz que Paulo ele clamava para que esse espinho na carne ele saísse, e Deus não tirava esse espinho na carne de Paulo, porque era necessário que Paulo não se soberbecesse, não se achasse grande, não se achasse melhor do que ninguém, não se achasse o apóstolo dos apóstolos, e aquele espinho ficava nele, era um demônio, a Bíblia diz, era algo enviado por Deus para a vida de Paulo, e ele orava pedindo para que eu saísse, para que aquilo saísse dele, afastasse dele. E quando ele clamava a Deus, sabe qual a resposta que Deus falava para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Se contente com a minha graça. Querido, se você ainda não se contenta com o que você tem, se você ainda não consegue dizer obrigado, Senhor, você ainda é um menino, você não vai chegar a grandes coisas. Porque o princípio de nós crescermos, primeiro nós temos que descer. O princípio de subir é descer. O princípio para que Deus nos exalte, nos honre nele, é necessário que nós venhamos humilhar, é necessário que nós venhamos passar por aquilo que nós estamos passando, glorificando a Deus, resistindo à prova, ser aprovados. Mas nós ainda não conseguimos ouvir palavra que nos ofenda, nós ainda nos ofendemos com palavras. Não fale, não toque em mim, não toque em mim. Eu tenho que ter imunidade. Eu sou imune a falar de mim, a pegar em mim, a me desmerecer, a não me
falar que eu fui sensacional, a não falar, olha, você é tremendo. Então nós temos muito isso dentro da casa de Deus. Nós somos meninos, e enquanto nós sermos meninos, nós não vamos herdar aquilo que Deus tem. Sabe, querido, tem pessoas aqui dentro que Deus quer honrar muito mais do que já honrou. Tem pessoas aqui dentro que Deus quer levar a grandes lugares, a lugares de intimidade com Deus. Mas essa pessoa não tem disciplina em oração ainda. Essa pessoa acha que servir a Deus sem conhecer a Bíblia, tudo bem, não tem problema nenhum. Ainda tem atitudes de menino, ainda tem atitudes de menina, se magoa fácil, não aguenta sofrer, não aguenta perder. Para ganhar você precisa perder. Para você subir você tem que, meu irmão, às vezes ser pisado mesmo. A Bíblia diz: quem é aquele que subiu senão aquele que desceu? Jesus Cristo, Deus, Ele se tornou um homem, e Ele veio aqui para quê? Para ser pisado, para ser humilhado, para ser tentado. As pessoas chamaram Ele de demônio, diziam que Ele era que a fé daquele povo era uma seita, diziam que Ele desrespeitava a palavra de Deus, porque Ele não fugia da palavra de Deus, não entendiam, não compreendiam. Quando Ele perdoou a prostituta, quando Ele entrou na casa de Zaqueu, não compreenderam Jesus, e Ele amou a nós, Ele amou a mim e a você, que Ele ganhou a cruz. O que Ele ganhou? A cruz. Então veja, por que nós temos essa sede de que tudo tem que dar certo? Porque nada pode dar errado. Porque se dá alguma coisa errada é inveja. Porque a gente carrega essa palavra por inveja. Tudo é inveja. A inveja. A inveja. Não, será que não é um trabalhar de Deus? Deus querendo te ensinar alguns princípios? Será que não é Deus querendo falar com você que você precisa mudar em algumas coisas? Querendo tirar algumas coisas suas para que lá na frente você ganhe? Para que lá na frente você receba? Talvez o perder hoje seja o ganhar lá na frente. Deus, Ele tem falado comigo: filho, você é muito novo ainda. Você é muito novo. Fica tranquilo, fica calmo. Há um tempo determinado sobre todas as coisas. Você é muito novo. Se eu tiver tudo agora, imagina se eu fizer o ministério como agora, você vai se perder. Imagina se eu te colocar diante de uma televisão agora, você vai se perder. Imagina se eu te der uma rádio para você pregar, você vai se perder. Então tenha calma, filho, tenha paciência, amadureça. Vá para os vales, aprenda com o vale, aprenda com as dificuldades, aprenda com a falta, amadureça. É isso que Deus, Ele quer que você hoje amadureça, que você venha dar um passo além. É isso que Deus, Ele quer. Que nós venhamos crescer interiormente. Porque quando nós resplandecermos internamente, ninguém vai segurar nós exteriormente. Deus, Ele quer fazer, querido, mas às vezes Ele fica impossibilitado porque você não entende. Como assim, pastor? Nem tudo Deus, Ele pode fazer. Querido, Deus, Ele não pode fugir da palavra dEle. Ele não pode fugir da palavra dEle para te facilitar as coisas. E eu dizia para o jovem, eu falei: olha, você foi em muitas nações, mas qual o evangelho que você levou às nações? Você levou o evangelho dos mandamentos, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, porque esse é o evangelho que eu creio. Ou você chegou nas nações e falou: está desempregado, Deus vai te abençoar, está enfermo, Deus vai te curar. O evangelho da troca: vem para a igreja porque você vai receber. Então, irmão, nós temos que ser cautelosos nas nossas ações, ser cuidadosos nas nossas palavras, no nosso jeito de lidar com a vida, para que o Senhor se orgulhe de mim e de você, para que Ele possa abençoar, soltar um pouco mais, para que Ele possa liberar algumas bênçãos sobre a minha